Amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Semana passada começamos a meditar na palavra de Deus, lembram? Nós começamos a olhar para uma nova temática. E o tema que nós estamos com os nossos olhares voltados é o seguinte: a caminho da pátria celestial. Nós aproveitamos a semana passada, que foi o início da Semana da Pátria. Que tempo gostoso, né? Cantamos o hino nacional, trouxemos aqui dentro do peito esse nosso patriotismo que é válido e deve permear a nossa vida. O crente, o cristão, aquele que teme a Deus, deveria destacar-se nesta área também. Ser o maior dos patriotas, amar essa pátria terrena, lutarmos para que o nosso país seja próspero e cada vez mais possamos orar e interceder, clamar. Esse trecho está lá em 2º livro de Crônicas, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua prece e sararei a sua terra. Nós temos um papel importantíssimo de interceder em favor da nossa pátria. Mas eu dizia para vocês que nós, embora estejamos aqui caminhando e pisando no Brasil, em terras brasileiras, somos cidadãos brasileiros, mas nós que um dia cremos na mensagem do Evangelho, carregamos uma dupla cidadania. Porque a palavra de Deus nos diz que você e eu estamos como que peregrinos nessa terra. Somos como que estrangeiros aqui, estamos de passagem. Porque nós ansiamos, almejamos, desejamos uma pátria melhor. E que a Bíblia chama de a pátria celestial. Entenda por celestial algo que nasce no céu. É algo que é proveniente do céu. É claro que no decorrer dessa série de mensagens, olharemos que para um futuro, o Senhor nos promete não somente um novo céu, mas também uma nova terra. Então a nossa vida futura não limita-se simplesmente ao céu. O céu ainda é uma habitação passageira, tremenda, hein? Mas o Senhor tem para a gente coisas melhores ainda. Quando Ele promete nos presentear com novos céus e nova terra. Então, quando a gente fala de pátria celestial, entenda isso. É algo que nasce no céu. Nasce lá no trono de Deus. Nasce, tem como arquiteto, como artífice, como construtor o nosso Deus. O seu Filho Jesus, que foi para preparar esse lugar. Da mesma forma que quando a gente usa o termo terrenal para dizer que é referente à terra, quando eu uso celestial, eu uso para algo que tem a proveniência celeste. Então é Deus quem planejou, é Deus quem arquitetou. E esse lar é tremendo, essa pátria celestial, conforme vimos a semana passada, quando eu tenho os meus olhares e o meu coração pulsando por essa pátria, por esse lar celestial, isso muda toda a nossa forma de enxergar a nossa vida terrena. Eu falei para vocês que quando nós temos os nossos olhos e os nossos pensamentos voltados para os céus, voltados para Deus, voltados para essa pátria celestial, a gente começa a viver uma vida diferente do que vivíamos antes de conhecer a Jesus. A tua vida financeira vai ser impactada, porque você não vai passar a ser aquela pessoa única e tão somente egoísta, que tem o seu coração simplesmente preso nas riquezas terrenas, porque você tem consciência de que por mais que você armazene e construa nessa vida, tudo isso um dia se corroerá. Ninguém leva isso aqui para outra vida. Você não levará tuas propriedades, você não levará os teus gramas de ouro, você não levará os teus dólares e os seus euros para lá. Mas o que a gente deve investir nessa vida, além, é claro, de querermos ter uma vida confortável e segura, e isso não é pecado, mas o que perdurará na eternidade são as almas que nós influenciarmos durante a nossa trajetória terrestre. Então que nós lutemos por influenciar vidas, por realmente mudarmos a perspectiva de pessoas e resgatarmos principalmente aqueles que estão caminhando para o inferno e conseguirmos arrastá-los e trazermos junto conosco
para a pátria celestial, amém ou não? Esse é o nosso grande objetivo de vida, é vivermos uma vida aqui impactando e influenciando pessoas. A gente vai enxergar melhor a forma como que a gente olha para o sofrimento e para a morte. Porque tem muita gente que não entende, não compreende a questão do sofrimento. Mas o sofrimento aqui nessa terra é passageiro também. Por mais que soframos, a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que a gente vai ter no porvir. E também a morte. Nós temos a consciência que não será o ponto final de tudo. Mas a morte, hoje, eu sei que a gente não gosta muito de falar de morte, né? E essa semana nós estávamos conversando, mais especificamente no sábado, ontem mesmo, preparando aqui, né? Fazendo aqui a ornamentação. As irmãs e os irmãos de eventos estavam aqui, preparando ali o local das fotos. E se você não tirou foto ontem, pode tirar foto hoje aqui ainda, tá bom? Está muito bonito ali, porque as fotos são oficiais, vão para nossas redes sociais. E você sabe que o pessoal da mídia aqui trabalha as fotos. Se você é meio gordinho, você sai alinhado, né? Se você é meio feinho, você sai bonito na foto, porque o pessoal aqui é fotógrafo de primeira qualidade. Amém, Tainara? Amém. Não senti muita firmeza, mas é isso mesmo, tá? Ela transforma você na foto. Então, não perde a oportunidade, não. Passa por ali, tá bom? E o que ocorre, amados? Nós precisamos, sim, investir nessa pátria celestial, levarmos mais pessoas conosco. E quando ontem estávamos aqui, que eu dizia, estava conversando até com o irmão Zaqueu, com o irmão Wagner, e a gente falando aqui da bênção que a igreja tem sido, né, de como a igreja está sendo abençoada, de como os projetos realizados na igreja têm prosperado. E aí a gente começou a pensar, né, poxa, a gente sempre tem que estar preparado, porque uma hora um pode morrer, né? Então a igreja precisa estar estruturada, a igreja precisa estar caminhando. As coisas não podem estar só na mão, por exemplo, da irmã Neuza, porque a irmã Neuza pode morrer amanhã. Amém ou não é, Neuza? Não, ela não vai, tá vendo? Ela não falou não. As coisas não podem ficar só nas mãos do pastor Joel, porque o pastor Joel pode morrer amanhã. Aí eu sei que eu cheguei uma hora e falei, irmão Zaqueu, vamos parar de falar de morte, né? Porque a gente fala de morte, mas na hora que ela chega aqui com a foice na mão, você já viu? Porque ela vem lá com a foice e vem com um capuz preto, não é assim? E aí a gente, quando vê ela, a gente se assusta e fala, não, vai para lá, show! Mas hoje eu vou ter que falar de morte também, hein? Então prepara teu coração. Se você nunca parou para pensar, eu quero te falar de um lado positivo da morte, mas tem um lado negativo também. Mas eu quero dar ênfase ao positivo. Está preparado para falar de morte? Amém? Não, tá vendo? Ninguém está muito preparado para isso. Mas vamos lá. Antes de falar de morte, vamos ver se vocês estão ligados comigo. Falamos da pátria celestial semana passada. E as 3 verdades sobre a pátria celestial que eu falei semana passada, e se você não acompanhou a mensagem, ela está lá recortada no YouTube da igreja, tá bom? Então vai lá, compartilha, curte, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Mas na semana passada eu disse o seguinte, eu falei em primeiro lugar sobre a certeza da pátria celestial. Há uma certeza, uma convicção, não podemos duvidar. A Bíblia de Gênesis Apocalipse aponta para uma pátria celestial. E as 3 argumentações acerca da certeza da pátria celestial, eu disse para vocês, é que essa segurança e essa certeza da pátria celestial está apoiada na vida e no testemunho dos heróis da fé do Antigo Testamento, lembra? Que estão lá todos em Hebreus 11. Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, todos esses morreram ansiando por essa pátria celestial. E a fé foi o que os moveu. A esperança é o que os mantinha ligados nessa terra, mas aguardando a bem-aventurada esperança da pátria celestial. Mas nós vimos que não somente a certeza da pátria celestial está alicerçada no testemunho dos heróis da fé, mas está alicerçada também no testemunho do próprio Senhor Jesus. É Ele mesmo quem disse, eu estou indo para preparar lugar, mas eu virei mais uma vez, porque eu quero que onde eu estiver, vocês também estejam. Mas eu disse também que essa certeza e segurança da pátria celestial
Está apoiada nos heróis do Antigo Testamento, no testemunho de Jesus, mas também no testemunho de quem mais? Dos apóstolos. Paulo ensina sobre isso, Pedro ensina sobre isso. Então o céu é uma realidade. Há uma certeza, uma segurança da existência de uma pátria celestial. Depois eu falei sobre a glória dessa pátria celestial. A glória que é presenciada, sentida, vivenciada e aqui observada e descrita no relato bíblico. Há uma glória referente ao local. Lá é um lugar onde nós não precisaremos mais de luz do sol, porque a presença de Deus e de Jesus iluminará tudo. Lá é um lugar deliciosamente planejado para nos receber. Ruas de ouro, portas de pérola, os fundamentos todos de pedras preciosas. Mas por que tudo isso lá? Porque lá entra gente escolhida a dedo por Deus e por Jesus. É gente que se converteu dos seus pecados. É gente que não está indo com o seu coração corrupto, mas está indo lá porque foi transformado pela mensagem do Evangelho. Por isso que a glória do local, a glória do construtor, que é o próprio Deus, estão presentes nessa cidade. Mas a glória também dos habitantes, ressurretos em corpos gloriosos. Tremendo. O céu é uma verdade absoluta e a glória dessa cidade é tremenda. E para estar lá, para ser um cidadão dessa pátria celestial, eu argumentei sobre 3 sentimentos que tem que estar no nosso coração. O cidadão da pátria celestial, em primeiro lugar, precisa o quê? Esperar. Você espera por isso? Mas não estou falando não, eu estou falando se você espera mesmo. Porque aquele que espera, a palavra de Deus diz que em segundo lugar ele busca. Ele busca. A sua vida não é buscando simplesmente as coisas terrenais, não, os prazeres dessa vida, é buscar os valores celestiais. O cidadão do reino dos céus, aquele que de fato viverá e gozará e vai usufruir dessa pátria celestial, é o que espera, é o que de fato não somente espera, mas busca, mas em último lugar, ele o quê? Deseja. Você deseja o céu? Você deseja a presença do Senhor? Sabe, é assim que o relato de Apocalipse termina. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E qual é o clamor de João? Ora, vem, Senhor Jesus. Quantos anseiam pela volta de Jesus? Amém? Gloriosa volta, gloriosa vinda. Irmãos, a pergunta de hoje, para entrarmos na temática da mensagem é: como que a gente faz para ter acesso a essa pátria celestial? Quando é que a gente vai poder ver com os nossos próprios olhos isso que Paulo relatou, isso que João relatou, isso que Pedro relatou? Quando é que a gente vai poder contemplar isso com os nossos próprios olhos? Porque até agora a gente lê, a gente tem um relato, a gente tem uma ideia, mas quando é que de fato contemplaremos essa pátria celestial com os nossos próprios olhos? É aí que eu vou entrar no primeiro e penúltimo ponto da mensagem. A mensagem hoje só tem 2 verdades. E a primeira verdade é essa: a morte é o primeiro fato que conecta o salvo com a pátria celestial. Eu vou repetir: a morte é o primeiro fato, e por fato entenda, não tem como fugirmos, é um evento. É um evento que não tem como você correr dele. Não tem jeito a hora que aparecer com um capuz preto e a foice na mão e você dizer: não, sai para lá, eu te esconjuro. Não tem como. E é claro que eu estou usando força de expressão, hein? Senão daqui a pouco o pessoal vai falar: ih, o pastor estava pregando heresia, falando da morte com capuz preto, com foice. Eu estou brincando com vocês, amém ou não? Mas a morte é real. Você sabia? A morte é um fato. E é um fato que conecta
Conecta quem? O salvo. Conecta o salvo com a pátria celestial. Quem é o salvo? Tem salvo aqui? Você é salvo mesmo? Quem é que te salvou? Jesus. Eu não preciso aqui ensiná-los sobre algo que vocês devem saber. Os 3 passos da salvação são simples. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que é um pecador. Reconhecer que por ser pecador está separado de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram, fato. E porque pecaram, separados estão da glória de Deus. Fato. Somos pecadores e precisamos reconhecer que somos. E quando reconhecemos que somos pecadores e que por causa dos nossos pecados estamos separados de Deus, eu preciso me arrepender desses pecados. Eu preciso me arrepender. Eu reconheço. Porque se eu não me arrepender, eu não posso dar o 3º passo. E qual é o 3º passo? Confessar, crer em Jesus. Porque não há outra forma de chegarmos lá. Na verdade, te digo, que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, amém? Você já ouviu a voz do Senhor? Já creu? Porque a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que diz o Senhor Jesus em João 14,6? Disse-lhe Jesus, eu sou ninguém vem ao Pai, a não ser por... Já creu nisso? Amém ou não? Já reconheceu que é um pecador? Já se arrependeu dos seus pecados? Já os confessou ao Senhor e creu em Jesus como o seu único e suficiente Salvador? Aí você pode dizer, eu sou salvo. E quem te dá essa garantia não é o pastor Joel. Quem te dá essa garantia é a palavra de Deus, amém? E essa palavra não falha, não falha. Agora, a morte é o primeiro fato que conecta o salvo com a pátria celestial. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero te expandir um pouco mais esse pensamento, te dizendo que a morte, e eu digo morte física, é o destino de todos os vivos. Não tem como a gente fugir da morte. Um versículo que você precisa ter gravado, e você não pode se esquecer desse versículo, é o que o autor de Hebreus diz no capítulo 9, 27. O que diz lá em Hebreus 9, 27? Aos homens está ordenado morrer, e depois disso vem o quê? O juízo. A Bíblia não omite a verdade da morte. A morte é um fato. A morte é uma realidade na vida do ser humano, e eu digo de todos. Ela não escolhe sexo, não escolhe classe social e nem tampouco idade, mas atinge a todos como um decreto do qual não podemos escapar. Eu me recordo quando preguei aqui do púlpito dessa igreja sobre uma frase latina que expressava a realidade da morte. E essa frase latina é memento mori. Memento mori. O que significa memento mori? Lá na Roma antiga, os imperadores, quando conquistavam nações e quando eles agregavam mais terras ao seu império, normalmente os generais e o próprio imperador vinham em um desfile maravilhoso, mostrando aos seus súditos a ampliação do seu poder. No entanto, quem ia seguindo esse séquito? Quem ia seguindo toda essa comemoração? Normalmente, ia um servo que tinha uma única função,
ir atrás dessa caravana de generais, de soldados e do imperador, repetindo uma expressão. Esse servo só tinha essa função. Durante o desfile, ele ia recitando o seguinte: respice post te, hominem te esse memento mori. Era só isso que ele fazia. Respice post te, hominem te esse memento mori. Traduzindo para vocês, esse servo ia atrás do séquito dizendo: olhe para trás. Lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que você irá morrer. Você é mortal. Memento mori. Esses generais e esses imperadores, quem sabe, satisfeitos e ensoberbecidos por essas conquistas, poderiam ser tentados a achar que seriam eternos. Mas existia esse expediente que os trazia de volta aos pés no chão. Por mais poderosos que somos, nós somos mortais. Nós morreremos. Você acha que você tem controle sobre a morte? Você acha que você pode, de fato, afirmar, quem pode dizer com ousadia: estarei vivo no meu próximo aniversário? Você pode dizer com soberba no seu coração? Porque se você achar que tem domínio sobre a sua vida e sobre esse evento morte, eu te trago algo à lembrança: memento mori. Você é mortal. Nós somos mortais. Romanos 5,12 diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte é o salário, é a recompensa, é a consequência do pecado. Em Romanos 6,23 está claríssima essa afirmativa: o salário do pecado é a morte. Bom, a morte é o primeiro fato que conecta o salvo com a pátria celestial. E com relação à morte, a morte física é o destino de todos os vivos. Eu vou dizer uma frase e anota essa. Essa você tem que anotar. Essa é preciosa. Ninguém nunca disse isso, mas agarra essa frase agora com muita atenção. Para morrer, só basta estar vivo. Pegaram? Captaram? Tá rindo de mim? Tá rindo, né, Tati? Tá rindo. Ah, a Neuza riu de mim. Vocês riram de mim. Mas para morrer só basta estar o quê? Quantos têm esse pré-requisito aí? Quantos estão vivos? Diga amém. Você já é um candidato a morrer. Pode ser hoje? Opa, gostei, senti firmeza. E a Paula disse amém ali, quando você falou pode. A Paula do lado já falou amém. Eu li. Fala a verdade, Paula. Não fala não, eu não quero criar conflito. Mas, gente, para morrer basta estar vivo. Então não tem como fugir desse evento. E aí, eu ainda digo mais sobre esse evento morte, que conecta o salvo com a pátria celestial. Não somente não tem como eu fugir, mas a morte física para o crente é essa passagem para a pátria celestial. Então você pode contemplar com os seus olhos a pátria celestial passando pelo primeiro evento. E como se chama esse evento? Morte. Quantos gostariam de completar a pátria celestial hoje? Amém. Está preparado para isso? Porque ou você contempla a pátria celestial no momento da morte, ou é triste te dizer. Eu falei que a morte conecta o salvo com a pátria celestial. Mas a palavra é clara em dizer
que aquele que não creu em Jesus, a ira de Deus sobre ele permanece. E se a ira de Deus sobre ele permanece, ele já está condenado. E eu não tenho medo de dizer, sabe que hoje dos púlpitos, o pessoal arruma sinônimos, arruma frases mais dóceis. Olha, se você não crer em Jesus, você vai para um lugar onde ficará ausente de Deus. Você vai para um lugar onde você não poderá contemplar a Deus. E eu vou falar o português claro. Eu vou falar o português claro para vocês e sem medo. Quem crer em Jesus, a morte para ele é o evento que o conecta automaticamente com a pátria celestial. Você pode dizer amém? Agora, quem não creu em Jesus, você pode estar pegado à religião, você pode estar pegado à boa obra, você pode estar pegado ao que você quiser. Mas se não for Jesus, eu vou te dizer o português claro: a morte vai te conectar com o inferno. Não tem outro destino, não tem como eu dizer isso de forma mais dócil. Inferno. Não tem outro destino. Ah, mas eu não vou para aquele lugar onde tem pulga. O purgatório, não é purgatório. Não tem nem purgatório, nem purgatório. Não tem meio termo. Não tem segunda chance. Hebreus 9, 27. Coloca aqui. Dá para colocar aqui? Hebreus 9, 27. Eu quero aqui, olha que lindo. Você pode ler comigo em voz alta? E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Quantas vezes? Quantas vezes? E depois disso vem o quê? E o juízo vai determinar, ou a morte vai te conectar com a pátria celestial, ou a morte vai te conectar com o inferno. Você quer ir para o inferno? Diga amém. O que saiu aí? Eu não ouvi direito. Ah, misericórdia, ufa, ufa. Você quer ir para o céu? Amém. Pátria celestial? Amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 1, 15 a 23. Abre sua Bíblia em Filipenses 1, 15 a 23. Veja como a morte física, para o crente, para o salvo, ela é a passagem para a pátria celestial. Filipenses 1, 15 a 23. Olha o que Paulo diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Paulo está aqui argumentando, porque algumas pessoas diziam: ah, Paulo, você está vendo lá, os outros ali estão pregando por inveja, estão montando uma igreja do lado da outra, não sei para quê. E vocês já viram isso? Que muitas vezes a gente pega numa rua, tem duas igrejas com o mesmo nome, uma competindo com a outra. Paulo já dizia: eu não vou edificar onde Cristo já está edificado. Mas está cheio de gente querendo pescar em aquário alheio. Ao invés de ir lá, e pacientemente lançar o anzol e esperar ver o peixe, não, ele quer pegar peixe já pescado. E a gente vê essa proliferação de nomes de igrejas absurdos. É uma em cada esquina, é uma competindo com a outra, é uma parede com parede colada. Por que não juntamos as forças para pregar o evangelho e a salvação única e tão somente em Jesus? Porque alguns querem seus privilégios. Eu quero ter a minha. Eu quero ter a minha. É por isso que essa igreja é abençoada, porque a gente investe em missões e em salvação de almas. Amém ou não? E essa igreja vai ser mais abençoada, hein? Agarra isso aí, segura isso, e nós vamos longe, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora sabe como? Obrigado. Sendo fiel ao quê? A gente não vende essa palavra por nada. Isso é valor inegociável.
essa palavra vai continuar sendo pregada do púlpito dessa igreja. Por isso que eu jamais vou omitir a você que está aqui, e me perdoe, eu não sei se o visitante que está aqui hoje vai falar: meu Deus, que pastor doido é esse? Está falando do inferno? É uma realidade. Eu estou falando do inferno porque eu os amo. Porque eu preciso advertir a todo aquele que não crer em Jesus, de que há um destino sombrio, terrível. Não é só a ausência de Deus para sempre, não. É a ausência de Deus para sempre no fogo do inferno. Mas olha que lindo em Filipenses 1, 15 a 23. Já li o 15. E Paulo no 16 diz: uns na verdade anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela... Uau! Paulo disse: Cristo será engrandecido na minha vida, seja pela vida ou seja pela morte. No 21 ele diz: porque para mim o viver é... Enquanto eu viver, eu vou viver para quem? Enquanto eu viver, eu vou respirar quem? Cristo. Mas olha que lindo, e grifa na tua Bíblia: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é o quê? Ganho, é lucro. Por que Paulo pode dizer que enquanto ele viver, ele vive para Cristo, mas se ele morrer, isso para ele é lucro, é ganho? Sabe por quê? Porque no 22 ele diz: se o viver na carne, ou seja, continuar vivo, me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto. Será que eu fico aqui? O meu trabalho, a minha pregação, o meu ministério, o exercício da pregação da palavra pode trazer mais frutos ainda, mais pessoas podem se converter, e eu estou com um aperto no meu coração. Será que eu peço para Deus para me deixar ficar um pouco mais aqui, vivendo para Cristo e pregando a sua palavra e ganhando mais almas? Mas, no entanto, eu estou em aperto porque eu sei que se eu morrer, vai ser lucro. E vai ser lucro porque no final do 23 ele diz: tendo desejo de o quê? De partir. Partir e estar com quem? Com Cristo. E aí ele conclui dizendo: porque isto é ainda muito... A certeza e a convicção de Paulo, Xande, era de que se ele fosse continuar vivo, ele só tinha um objetivo de vida, irmã Ana Paula, era continuar pregando a Cristo, ganhando mais almas para o Senhor Jesus, anunciando o genuíno evangelho. Mas se aprouver a Deus que ele morra, ele diz: para mim o morrer vai ser lucro. Sabe por quê? Porque no momento em que eu morrer, eu vou partir daqui e eu vou estar com Cristo. E isso para Paulo era ainda muito melhor. Sabe, tem movimentos por aí que te ensinam que a morte vai te trazer um sono profundo, que você vai ficar dormindo, que você vai ficar inconsciente, aguardando lá no futuro pela volta de Cristo. Paulo aqui joga por terra essa argumentação. Paulo aqui diz com toda a convicção, dizendo: se eu continuar vivo, eu vou continuar vivendo para Cristo, mas se eu morrer vai ser melhor. Sabe por quê? Porque eu vou partir, e eu vou estar com quem? Com Cristo, o que isso é ainda melhor. Sabe onde estão hoje as pessoas que já partiram dessa vida com fé em Jesus? Sabe onde estão
agora, nesse exato momento, aqueles que se converteram a Jesus e que confessaram a Ele como o único e suficiente Salvador, você sabe onde esses irmãos em Cristo que já morreram estão? Você pode dizer com convicção: estão com Cristo. Amém ou não? Aleluia! Quando é que eu posso me conectar com essa pátria celestial, pastor Joel? Como é que eu posso ver essa pátria com meus próprios olhos? A morte é o primeiro fato, evento, que vai conectar o salvo com o quê? Com a pátria celestial. Quantos têm essa esperança? E aí você pode dizer amém. Certeza absoluta, porque está apoiado em quê? Nas tuas obras? Não. Eu estou apoiado na promessa da palavra de Deus. Eu estou apoiado em Jesus. E é com Ele que eu vou. Agora, como eu disse, eu te amo, meu amado, você que está aqui e que talvez ainda não tenha tomado uma decisão por Jesus, e eu preciso lhe alertar. E aqui tudo que a gente prega é apoiado nessa palavra, porque essa palavra é regra de fé e prática para nós. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20. Não tem meio termo, irmãos. Não tem como eu amaciar isso que a Bíblia diz aqui. Em Apocalipse 26, 20, versículo 6, tá bom? Não é 26 capítulo, não tem. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Olha o que diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque sobre estes não tem poder a segunda o quê? Morte. Segunda morte? Meu Deus, vai ter mais uma morte além dessa morte? Tem uma segunda morte. Quer entender o que é essa segunda morte? Vai no mesmo capítulo 20 comigo, no versículo 14 e 15. Olha o que diz no versículo 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você percebe? A morte conecta o salvo com a pátria celestial. O salvo. Tem salvo aqui? Amém. Se você morreu hoje, você vai para onde? Para o céu. Tem essa esperança e essa certeza ou não? Então diga aleluia. É isso aí, irmão. Não tem como dizer outra coisa. Ai, amém. Eu estou aqui gastando cartucho, irmãos. Eu estou falando sobre o céu. Eu estou falando sobre a pátria celestial. Eu estou falando, se você morrer, você vai para lá. Em nome de Jesus, eu vou para lá. Quem vai comigo? Amém. Louvado e bendito seja o Senhor. Agora, pera lá. Você viu que aqui tem um lugar pior ainda? Porque aquele que não vai para a pátria celestial, não vai para lá, vai para o inferno. Só que a segunda morte, ou seja, o que tem reservado para o futuro, se você acha que o inferno é ruim, se você acha que o inferno é um lugar que você jamais desejaria ir, você sabe que um dia esse inferno, esse pacotão de gente que rejeitou a Jesus, tudo isso aí vai ser lançado num lugar pior ainda? E olha o que está dizendo aqui: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é pior que o inferno, porque é para lá que o inferno todo, com a sua cambada, vai ser lançado. E se você estiver lá, você vai sofrer a segunda morte, não somente a morte física, mas agora, o pior estado que uma pessoa poderia ter, de conscientemente estar afastado de Deus e no lago de fogo e enxofre. Pastor, quem é que vai para lá? Está no versículo 15. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Foi lançado onde? Teu nome está escrito no livro da vida? Você não escreve lá com propina. Ou tem jeito de botar meu nome aí na lista de espera, pelo menos. Ou o meu sobrenome é Nobre, Barbosa. Olha que sobrenome.
Tem mais Barbosa aqui? Tem Roger lá atrás, tem Sônia. Não adianta ter Barbosa no nome. Para ter um nome escrito no livro da vida, esse nome foi escrito com sangue do Cordeiro. É com sangue de Jesus. E se o teu nome estiver escrito no livro da vida, a morte trará para você a tua conexão com a pátria celestial. Mas se o teu nome não estiver lá, eu lamento te dizer que o inferno onde você já estava será lançado no lago de fogo e enxofre. Você já imagina? Chegar lá e o Senhor Jesus, que é o justo juiz, abrir o livro da vida. Como é seu nome? Karina? Karina? Karine. Ah, desculpa, estava procurando Karine e não tinha achado. Vamos ver aqui. Karine. E certeza? É na outra? Você imagina? Eu estou brincando, Karine, tá? Mas você imagina, Neuza? Procurar lá, Neuza, é com Z ou com S? Com S? Ah, com S, me perdoa, né? Eu estava procurando com Z, por isso que não estava aqui. Isso. Não vai ter, não vai ter. Põe o óculos, Jesus. Põe o óculos para ver meu nome tem que estar aí. O teu nome tem que ter sido escrito pelo sangue do Cordeiro. É a única forma de ir para lá. É a única forma, é se arrepender dos teus pecados. É crer em Jesus e confessá-lo em vida. Não tem segunda chance. E se você morrer hoje sem Cristo, não tem outro destino para a tua vida. Porque a morte vai ser o fato e o evento que vai te conectar com o inferno. Com o inferno. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haja ninguém aqui nessa noite duvidoso da sua salvação. Se você não tiver certeza, meu amado, meu amigo, Deus te trouxe aqui hoje para você se arrepender dos teus pecados, para você crer em Jesus, para você abraçar essa fé. Eu não estou dizendo abraçar IBEG, abraçar a igreja, não. Eu estou dizendo sair daqui abraçado com Jesus. Porque Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço, elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais as arrebatarão das mãos do meu Pai, porque meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você tem que estar seguro nas mãos de Jesus. Você está seguro? Louvado seja o Senhor. Mas eu quero ainda ler em Apocalipse 21, 7 e 8. Olha o que diz em Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, talvez você tenha sido covarde na sua vida de não assumir tua fé. E talvez você saia daqui com covardia de não reconhecer e confessar a tua fé em Jesus. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É só Jesus. É só Jesus. E eu digo como todo mundo diz, é isso mesmo, é só Jesus nessa causa. Não tem outro a quem você recorrer. Segundo e último ponto da mensagem. O primeiro ponto é que a morte é o fato que conecta mas diga com vigor. A morte é o fato, é o evento que conecta com a pátria celestial. Está preparado para morrer hoje? Eu não estou dizendo se você quer morrer hoje. Porque se disser quer morrer hoje, nem eu não quero.
Eu quero ainda ver meu netinho, eu quero ver o casamento da minha filha, eu quero ver o culto de sábado do meu pai, eu quero ver todas essas coisas. Eu não estou dizendo de querer morrer agora. Porque se você vive ansiando, eu quero morrer, quero morrer, quero morrer, alguma coisa está errada com você também. Porque nós somos colocados aqui para viver. Amém ou não? Amém. Tem alguém que está aí, quero morrer, quero morrer, quero morrer. Está assim? Não. Calma aí, se alegra. Eu não estou dizendo quem quer morrer. Mas eu estou dizendo, você está preparado para morrer? Porque preparado a gente tem que estar. Você pode atravessar a rua e ser atropelado. Eu posso sair dirigindo o meu carro na Jaceguava, tomando os devidos cuidados, e pode ter um louco vindo na contramão. É assim, irmãos, a vida, não estamos isentos das contingências. Eu não estou dizendo, você quer morrer? Mas eu estou perguntando, você está preparado para morrer? Está preparado? Porque a morte é o fato, é o evento que conecta o salvo com a pátria celestial. Quais são os benefícios da morte para o salvo? É fechar os olhos aqui e abrir os olhos na presença de Jesus, contemplando o seu Salvador. Imagina a gente poder chegar e ver as mãos dele, apalpar, abraçar e dizer, ô Jesus, muito obrigado. Sabe que a gente passear por lá e se encontrar, quem é você? Eu sou Paulo, o apóstolo. Uau, sério? Deixa eu tirar uma selfie com você. Pá, imagina, gente. Uau, é assim, a alegria de estar no céu. Força de expressão, gente. Tá bom? Lá não vai ter Samsung, lá não vai ter Motorola e nem iPhone. A glória do Senhor vai preencher tudo, amém? Louvado seja Deus. A morte conecta o salvo. Mas a morte conecta o não salvo com o inferno. E eu acredito que ninguém em sã consciência quer ir para lá. Por isso que agora o segundo ponto da mensagem é a vinda de Jesus, a vinda. Se você quiser escrever a volta, também serve. A volta ou a vinda de Jesus é o outro fato que conecta o salvo com a pátria celestial. E agora aqui tem uma série de vantagens, hein? Porque a morte é o primeiro fato, é o primeiro evento. Tem que estar preparado para morrer. Porque se eu fechar os olhos aqui, eu abro os meus olhos lá. Esse é o primeiro grande benefício, contemplar o meu Salvador. E conhecer todos os heróis da fé que testemunharam sobre essa pátria celestial. É poder ver a glória da pátria celestial. É poder conhecer os cidadãos da pátria celestial que lá já estão. Vai ter muito tempo para a gente, olha, conhecer esse lugar maravilhoso, esplêndido, glorioso. Mas há uma segunda possibilidade de nós nos conectarmos à pátria celestial. E esse aqui tem alguns benefícios. Qual seria? A volta de Jesus, que é outro fato que conecta o salvo com a pátria celestial, é a segunda possibilidade de nós podermos ir para a pátria celestial sem passar pela morte. O que você acha dessa proposta, hein? A morte é o primeiro evento. Mas você sabe que existe uma possibilidade da gente não passar pela morte? E eu não vou aqui entrar em filosofia, não vou filosofar, porque você vai encontrar aí, né? Alguns que dizem, não, mas nesse dia vai ser que instantaneamente você já morre e já desmorre, né? Já morre e já revive. Eu não quero filosofar sobre isso. Eu quero dizer o que a Bíblia diz claramente, sem filosofar. Olha, a pátria celestial é um fato. A verdade, a glória e os habitantes dela são comprovados na palavra de Deus. E o ensino referente à volta de Cristo, ou seja, a sua segunda vinda a essa terra, porque a primeira já teve. Tão certo como ele veio, nasceu, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi aos céus, tão certo é a sua segunda volta a essa terra. Nisso, todas as religiões cristãs estão de acordo. Todos, olha, se tem uma coisa que todo cristão almeja, é a volta de Cristo. Ninguém duvida desse fato. Todas as igrejas cristãs ensinam sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo é literal. Ela foi, em primeiro lugar, predita
pelos profetas. Cristo vai voltar mais uma vez. Você espera por isso ou não? Não é historinha, não é fábula, não é lenda. Ele volta. Ele está a caminho. Foi predita pelos profetas. Abre em Zacarias 14, 1 a 4. Zacarias 14, 1 a 4. Olha o que diz em Zacarias 14, 1 a 4. Eis que vem o quê? O dia de quem? Do Senhor. Versículo 2: porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. 4: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio. É literal. O Senhor volta e pisa no monte das oliveiras. Irmãos, os profetas já diziam. Os anjos também falaram. Lembra que os anjos eram mensageiros celestes. Olha o que diz em Atos 1, 10 e 11. Atos 1, 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, você pode ler comigo junto agora em alta voz: há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém ou não? Os profetas disseram, os anjos afirmaram. Vocês estão olhando ele subindo? Esse mesmo que foi, ele voltará. Aleluia, ele voltará. A volta de Cristo foi ensinada pelos apóstolos. Olha o que diz em Tiago 5, 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes. E sede, irmãos, pacientes até o quê? A vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes e fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Os profetas profetizaram, os anjos anunciaram, os apóstolos ensinaram. 1 de Pedro 5,4. 1 de Pedro 5,4 diz: e quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Pedro já diz: um dia o sumo pastor aparecerá uma vez mais. Mas o mais glorioso está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu só vou passar por alto, porque essa será a temática do próximo domingo. Eu não vou agora me aprofundar em como será essa volta. Eu só quero que você saiba que ele volta. E ele volta. E depois, no próximo domingo, veremos como será a volta dele. Esse vai ser o nosso estudo, como será a volta de Cristo. Mas ele volta. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem vai descer do céu? O mesmo Senhor, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Quem quer estar vivo nesse momento? Diga amém. Está vendo? A doce vantagem de estarmos vivos na volta de Cristo. Oh, que dia glorioso. Porque eu sei que se eu morrer, a morte vai me conectar.
com a pátria celestial, mas existe a possibilidade de eu estar vivo na volta de Cristo. E a Bíblia diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos. Olha, mas fala com vontade agora, hein? Fala, mas puxa isso do fundo do coração. Estaremos sempre com o Senhor, amém? Para nunca mais ter fim. Quem quer fazer parte desse evento, diga amém. Ah, eu anseio. Eu não quero morrer, mas eu estou preparado para morrer. Mas sabe o que mais eu anseio? É que eu esteja vivo quando Ele voltar, porque eu quero ser transformado, e eu quero subir com Ele. Uhul, glória, aleluia, bendito seja o Senhor. Ah, mas a volta de Cristo foi predita pelo próprio Jesus. Ele mesmo nos prometeu. Olha o que diz em João 14, 3 e 4. Lembra que no capítulo 14 ele está prometendo que está lá preparando o céu. E no versículo 3 e 4 de João 14, ele afirma o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. E mais uma vez o Tomézão chega e fala: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E no versículo 6 que diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantos estão já por esse caminho? Ah, louvado seja o Senhor. Ele vem, Ele prometeu, e Ele não mente. Sim, a Bíblia admite e reiteradamente anuncia a volta de Cristo. Então, certo, mais uma vez repito, como Cristo nasceu, cresceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e ascendeu aos céus, tão certa é a sua volta a essa terra. Ele vem nas nuvens, Ele volta, Ele vem, Ele prometeu, os profetas prometeram, os apóstolos ensinaram, os anjos anunciaram, Ele mesmo prometeu. Ele volta, Ele vem. Por isso, diante do fato da vinda de Cristo, eu quero repetir a pergunta para você mais uma vez: está preparado para morrer? Mas está preparado para a volta dEle? Lá em Amós 4,12, sabe quais são as palavras do profeta? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara Joel para encontrar com o seu Deus. Prepara Geraldo para encontrar com o seu Deus. Prepara Joaquim para encontrar com o seu Deus. Prepara Daniel para encontrar com o seu Deus. João, não adianta se esconder. Prepara-te, João, para encontrar com o seu Deus. Você não estava escondendo não, irmão, tá bom? Prepara-te, ó Wesley, para encontrar com o seu Deus. Prepara a irmã Cleia, para não dizer Edicleia, para encontrares com o seu Deus. Prepara-te, Gema, para encontrares com o teu Deus. Zaqueu está preparado? Está preparado, Roger? Está preparada, Sônia? Está preparado, Juliano? Amém. Prepara-te. Ele volta. Pode ser hoje, pode ser mais tarde, mas Ele volta. Eu concluo dizendo que a realidade de uma pátria celestial é certa e segura. E por celestial, mais uma vez, entenda, compreenda, é algo que vem do céu. É algo feito e preparado no céu. E quando é que nós vamos ter acesso a essa pátria? Primeiro, através da morte, porque a morte é o primeiro fato que conecta o salvo com a pátria celestial. Todos morreremos e a morte estabelecerá o juízo de Deus para nossas vidas. Pátria celestial, céu, ou separação eterna de Deus, inferno. Está caminhando para o céu? Amém. Está caminhando para o inferno? Dá meia volta hoje em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, vimos que a vinda de Jesus é outro fato que conecta o salvo com a pátria celestial. Sim, a Bíblia admite e reiteradamente anuncia a volta de Cristo. Tão certo como Ele nasceu, cresceu, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus, Ele voltará.
E eu encerro com o último versículo antes de louvarmos a Deus com o último cântico. Em Mateus 24, 44, é o Senhor Jesus quem diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Está preparado? Se essa fosse a trombeta de Deus, está preparado? Não tem tempo para argumentar, não vai ter tempo para dizer: ah não, dá mais um tempinho, Senhor, dá mais um tempinho. Agora não. É num abrir e fechar de olhos. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça. Se você, meu amado, entrou aqui e não tem certeza do destino da tua alma, saiba que a morte é um evento que ou vai te conectar com a pátria celestial, ou a morte vai te conectar com o inferno. Se você não estiver preparado para esse momento, não saia daqui duvidoso. Toma a decisão mais importante da tua vida hoje. Eu não estou dizendo que essa decisão é, eu preciso virar crente aqui da IBEG, eu vou precisar me tornar um crente dessa igreja. Eu não estou te convidando para ser membro de igreja. Eu estou te convidando a refletir sobre o destino da tua alma. Isso é caso de vida ou morte, gente. Eu posso hoje voltar para minha casa certo, consciente e convicto de que os alertei uma vez mais acerca da realidade do inferno. Porque se eu não fizesse isso do púlpito dessa igreja, um dia o Senhor me cobraria. Hoje você não veio para ouvir uma mensagem de açúcar, uma mensagem doce de leite condensado para te dizer que você é o chuchuzinho de Deus, que Deus te ama tanto que vai te levar para o céu de qualquer jeito, ainda que você não queira. Não. Hoje a mensagem é um pouco amarga, porque ela lembra o inferno, mas ela pode se tornar doce para ti hoje, se você crer em Jesus. Eu não posso perder a oportunidade de lhe dar essa chance. Alguém nessa noite que gostaria de dizer: ó Jesus, eu me arrependo por ter buscado tantos caminhos. Eu me arrependo porque hoje descobri que sou um pecador e separado estaria de Ti. Eu te confesso, ó Jesus, que eu não estou preparado para a morte e nem sequer para a Tua volta. Mas hoje eu quero abrir o meu coração e eu quero sair daqui com a certeza de que, se fechar os meus olhos, eu abrirei na Tua presença. Me perdoa, me salva, me limpa. Escreve o meu nome no Teu livro da vida. Alguém aqui hoje que toma essa decisão do fundo do seu coração, conscientemente, e gostaria de, pelo levantar de sua mão, dizer: pastor, ora por mim. Eu quero sair daqui com essa certeza hoje. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Alguém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Eu não posso te dar essa certeza, mas essa palavra pode te dar hoje, em nome de Jesus.
Há mais alguém? Eu vi 2 mãos levantadas aqui. Há mais alguém? Eu quero hoje mesmo sair convicto. Eu não tinha certeza, mas eu quero hoje estar seguro e certo de que Jesus é o meu Salvador. Eu quero estar a caminho da pátria. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? Amém por essas 2 mãos levantadas. Eu gostaria de que você que levantou a sua mão pudesse agora dar mais um passo. Vem aqui à frente. Não está ninguém olhando para você, está todo mundo orando. Vem à frente, você que disse: eu quero hoje a salvação. Amém, amém, amém. Venha, louvado seja Deus. Oh glória, oh glória. Hoje o Senhor quer escrever o nome de vocês no livro da vida. Amém ou não? Não sou eu que vou dar essa certeza e essa convicção, é Jesus por sua palavra. Por isso vocês que vieram aqui, se conscientemente o fazem agora, digam do fundo do coração, repita essa oração comigo. Não é mística, não é nada, mas eu quero que vocês digam com a certeza e a convicção do coração o seguinte: ó Deus, pode repetir comigo: ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu hoje quero crer em Jesus como meu único Salvador. Eu entrego a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Oh glória, em nome de Jesus. Eu quero pedir que um irmão e uma irmã me ajude hoje.